Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre esta questão do mundo multipolar, uma ideia encampada pela Rússia que foi abraçada pela China e não só por ela, mas também por outros países como o Brasil, por exemplo, que tem, talvez não tanto na teoria como na prática, tentado também trazer ao mundo essa multipolaridade, que seria, resumidamente, retirar o poder hegemônico dos países chamados ocidentais, que seriam então a Europa e os Estados Unidos, e levar esse poder a mais polos. A gente tem dito há mais de 10 anos que isso aconteceria. Na época a gente chamou isso, tratou isso dos 10 reinos da nova ordem, não nos referindo à multipolaridade, mas por conta de outros fatores que nós observávamos que trariam o mundo ao ponto em que está e além, E hoje nós vamos tratar a respeito do assunto através da ótica de um analista aqui que trouxe um artigo. Eu não vou analisar o artigo inteiro com vocês, é um artigo longo, eu recomendo até que leiam, mas nós vamos pelo menos tratar dos pontos principais, que são bastante interessantes, porque ele trata desta competição gerenciada, onde o atual polo hegemônico, que seria os Estados Unidos, teria uma estratégia que, segundo nós percebemos aqui da análise, não seria algo que está sendo muito efetivo. Vamos lá, vocês vão entender e vão gostar do artigo aqui. A invasão da Ucrânia pela Rússia, eles dizem, acelerou o impulso pré-existente em direção a uma ordem global multipolar. Eu digo até que isso aí foi o start da criação dessa ordem. Em resposta, o governo norte-americano efetivamente reuniu a OTAN e garantiu que as forças russas não pudessem ressubjugar a Ucrânia. Mas não ancora seus movimentos táticos em uma estratégia mais ampla para salvaguardar os interesses mais críticos dos Estados Unidos. Ou seja, se por um lado eles estão garantindo que a Rússia não tome a Ucrânia, por outro lado, eles acabaram não salvaguardando os interesses dos Estados Unidos, porque quando, por exemplo, eles isolaram a Rússia do sistema SWIFT, o sistema de pagamentos internacionais, e sancionaram tanto Rússia quanto China, eles acabaram dividindo o mundo. Então, quando eles têm um sistema que é praticamente hegemônico, que eles comandam, e eles expulsam países importantes desse sistema, eles estão obrigando esses países a criar um sistema colateral, digamos assim, nem que seja inferior, mas já não está mais sob a batuta. Então não é mais algo hegemônico no mundo. Nós percebemos que, na verdade, a multipolaridade já começou, embora de uma maneira ainda não tão clara. Como resultado, estamos caminhando rapidamente para um confronto geopolítico de duas frentes, no qual uma Rússia beligerante e uma China em ascensão estão cooperando estreitamente entre si contra os Estados Unidos. E eu acho que estas interferências, como por exemplo aqui no Brasil, essas declarações que representantes norte-americanos vieram fazer aqui no Brasil, também colocaram muitas pessoas que a princípio até tinham uma certa simpatia pelos Estados Unidos, colocaram essas pessoas com uma certa cisma, com uma certa oposição aos Estados Unidos, porque é compreendido, então, a partir disso, que realmente o que importa para eles é o interesse deles e só, exclusivamente. Aí eles dizem que uma perigosa lacuna surgiu entre as ambições globais de Washington e sua capacidade de alcançá-las. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a confrontar com os principais países do mundo, eu coloco o Brasil nessa lista também, porque de uma certa maneira é o que está acontecendo. Se você parar para notar, eles estão querendo impor uma vontade aqui no Brasil, e parece que vão conseguir até certo ponto. Eu não sei até quando isso se mantém depois, mas é o que está acontecendo. Em um mundo em que o poder está mudando do Ocidente para o Oriente e o Sul global, e de fato, por que o poder está mudando para o Sul global? Para o Oriente, aqui eles explicam que os Estados Unidos então estaria enredado nessa G por procuração, com a maior potência núcleo do mundo, e os americanos enfrentam desafios políticos e sociais crescentes em casa, porque os Estados Unidos está dividido, vocês sabem disso, é a casa dividida.
Uma lacuna perigosa, então, surgiu entre as ambições globais de Washington e sua capacidade de alcançá-las. Quer dizer, um abismo entre o que eles querem e o que eles podem está aumentando. Mas por que esse poder está mudando para o Oriente? Não está ainda na mão do Oriente, mas está mudando para o Oriente porque o chão de fábrica ocidental foi transferido para lá. Aí o Reino Unido, que sempre foi muito competitivo contra a Alemanha, que é a principal potência continental da Europa, por vezes tentou, na minha visão, na minha opinião, sabotar a Alemanha, agora vê a Alemanha superando ele grandemente na indústria. Porém, com todas essas sanções por conta da energia, que eles sancionaram a Rússia acabou cortando energia, quem é que vai sofrer? A indústria alemã. Então, todas essas briguinhas assim vão enfraquecendo, briguinhas em termos, porque isso aí causa grandes sofrimentos, vão enfraquecendo o Ocidente e as parcerias do Ocidente. E o poder está sendo transferido para o sul global por motivos óbvios. Os recursos naturais dos chamados países ocidentais estão se esgotando, eles não têm tantos recursos quanto a gente, por exemplo, aqui no Brasil. O próprio Enéas uma vez falou que o futuro está... O Enéas, e me parece que alguém da família real falou que o futuro está no Brasil, muito mais do que na Europa, porque o Brasil está com fartura de recursos naturais, uma fartura, com uma sobra, com um excesso muito grande. E aí, então, eles vêm muitas vezes com essa história de que o Brasil é o celeiro do mundo. Eu até concordo que seja, eu acho que é muito positivo que o Brasil tenha essa grande capacidade de produção de alimentos, só que nós temos de pensar um pouco mais além disto, porque a partir do momento em que você foca apenas na agricultura e outros países estão focando muito em industrialização, principalmente agora quando vem essa quarta revolução industrial, que vai colocar os países mais atrasados ainda mais para trás, e também focando em setores de serviços altamente especializados. Não estou falando de atender no balcão do comércio, eu estou falando de serviços como, por exemplo, na área de TI, na área de biotecnológica, na área de neurociência, etc. Então, um país como o Brasil, que evidentemente que tem pessoas competentes nesse setor, mas não foca nisso e acredita que a sua vocação única é a agricultura, acaba ficando para trás. Mas nós hoje estamos num processo de despertar. Há uma parcela do país, do povo, que infelizmente ainda vota com o estômago, que ainda escolhe seus destinos com o estômago e, portanto, tende a entregar o país a troco de um prato de lentilhas. Mas, se nós formos pensar a longo prazo, nós teríamos aí uma grande capacidade e penso que essa capacidade não será obliterada. Eu acredito que o sul global, o poder no sul global, como eles dizem, vai aflorar mesmo. A própria África, se ela resolver os problemas internos dela, ela vai acabar desenvolvendo. E a tendência é essa, porque essa União Africana que eles estão criando é uma maneira de resolver os conflitos internos. Talvez não seria uma maneira pouco traumática de resolver, mas é a tendência. Eu não estou aqui defendendo que aquilo que virá será bom, porque de uma certa maneira será ruim. Eu estou só apenas relatando que é possível um caminho de maior prosperidade. Só que o problema é que muitas vezes essa prosperidade tende a vir, como por exemplo, com a formação do Reino 6 aqui, que seria essa formação do território da União do México, até aqui embaixo, incluindo Brasil, Chile, Argentina, todos os países. E na África, a união desses países africanos, que excluiria os países do norte da África, que ficariam no bloco árabe, e excluiria também a África do Sul, que ficaria conectada mais à Oceania do que a própria África, economicamente, socialmente, culturalmente atualmente. Mas só que isso de uma certa maneira virá como uma promessa, é para esse rumo que o mundo está caminhando. Só que, por outro lado, diferentemente daqueles que acreditam que o mundo progride
de uma forma constante, né, que a marcha da história é progressista e constante, que sempre tende a melhorar, o meu pensamento a respeito disso está mais atrelado com aquilo que consta nas Escrituras, que o mundo está mal, mas ele vai de mal para pior, né? O mundo jaz no maligno e vai de mal para pior. Então nós vemos aí que, por um lado, nós teríamos tudo nas mãos, nós, eu digo, o ser humano agora, né? Não só os brasileiros, mas o ser humano teria tudo nas mãos para construir um mundo maravilhoso, de fato, só que quando ele vem com essa ideia de construção de um mundo melhor, ele sempre acha que o outro é o problema, o ser humano, que é o próximo dele, é o problema e não a solução. Então, né, de erro em erro, nós vamos cada vez mais causando mais danos aos nossos próximos, aos países vizinhos, né, como países que têm mais poder acabam fazendo, e ao invés de dividir aquilo que nós temos e multiplicar, né, o mundo inteiro podia fazer isso, pelo contrário, a gente vai sempre se isolando mais e sempre combatendo o outro, destruindo aquilo que o outro tem. Veja só quanta destruição está ocorrendo nesse confronto entre as grandes potências, não só na Ucrânia, mas no mundo inteiro essa destruição acontece. E, infelizmente, nós vamos nos encaminhando, então, para esse cenário que, por um lado, é cada vez mais promissor, mas, por outro lado, que na prática traz cada vez menos alegria, né? Cada vez menos coisas boas, vai de mal para pior. Nós vamos continuar acompanhando, trazendo essas notícias e análises para vocês aqui. Essa matéria aqui, eu acabei analisando ela muito pouco, mas resumidamente ela está dizendo que a saúde econômica dos Estados Unidos depende em grande medida da China, então esse confronto com a China foi muito ruim para os Estados Unidos. O artigo diz que os Estados Unidos deveriam reconhecer que essas tentativas de isolar e enfraquecer a Rússia e a China provavelmente fracassarão. Eu acho que não só fracassarão em relação à Rússia e à China, mas também em relação a essas pressões que o Brasil está sofrendo, porque está. O artigo também sugere que os Estados Unidos deveriam ser mais seletivo onde ele deve focar seu envolvimento, né? Eu também acho que as relações que os Estados Unidos deveriam ter com o Brasil deveriam ser mais amistosas do que estão sendo. Até estavam sendo assim, quando houve então uma troca de mandatário naquele país, a coisa se inverteu. Mas ainda pode se alterar, né? As coisas ainda podem voltar ao status quo ante, né? E aí, mais um item aqui que ele coloca no sumário, no resumo de todo o artigo, é que ele deveria procurar um fôlego no exterior para que se possa concentrar em curar nossas feridas domésticas e promover a prosperidade em casa. Eles estavam tentando fazer isso na Índia, né? Agora parece que estão tentando fazer isso um pouco aqui no Brasil, só que de uma maneira, na minha opinião, incorreta, porque é impositiva, eles querem impor isso, e aí uma grande parcela do povo pode não gostar disso, entendendo o que está acontecendo, e o efeito sair exatamente o oposto, né, do que desejaria. Então, a burrice, né, a burrice de querer impor de forma arrogante em cima das pessoas, e aí o mundo realmente vai mesmo de mal a pior, como a gente falou. Mas é isso, esse é o vídeo de hoje, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.